Olá pessoal, tudo bem? Lá vai o Brunão de novo. Brunão, você não me dá sossego, Brunão. Quanto mais eu acho que eu já estou pegando, mais informação você vai trazendo para mim, né? Isso. Bem-vindo ao jogo, né? E que bom que você está aí atento, que você está por dentro das regras do jogo, né? Vamos seguir, vamos lá. Tem assunto importante para a gente ver aqui dentro desse vídeo. Conceito de tautologia. Vamos falar sobre as tautologias. O negócio é o seguinte. A gente já falou um pouquinho também, né? Vamos combinar. Já meio que preparei um pouquinho o terreno aí para vocês do que era uma tautologia. Mas vamos formalizar. Uma proposição é uma tautologia quando o seu valor lógico é sempre verdade, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições componentes. Então aqui vocês têm que ficar atentos, porque não é simplesmente dizer que a tautologia vai ser uma frase que é só verdadeira. A tautologia, para se confirmar como uma tautologia, apesar de vez ou outra a gente ter até algumas definições erradas em enunciados, mas a tautologia, para se confirmar como uma tautologia, ela tem que ser uma frase verdadeira, ela tem que trazer uma estrutura de proposição que seja verdadeira para quaisquer valores lógicos das proposições componentes. Então a gente já viu aí em blocos anteriores, né, eu já tinha feito aqui construções de tabelas com vocês, em que ao final, depois de fazermos a análise de todas as combinações, a gente tinha chegado a resultados verdadeiros, tá? Já inclusive antecipo aí, né, só para também não deixar dúvida, a gente vai ter, por exemplo, quando a proposição ela apresenta todos os valores lógicos V, ela é a tautologia. Professor, mas me deu uma agonia ali porque você falou o nome de quando todas as proposições, quando todos os valores são verdadeiros e não falou o que acontece quando todos os valores lógicos são F. Isso a gente vai ver na sequência, mas já antecipo. Se você construir uma tabela e todos os valores lógicos forem falsos, a gente vai dizer que a gente tem ali uma contradição, perfeito? E se não der tudo verdadeiro e não der tudo falso? A gente também vai ver na sequência que nos próximos blocos a gente vai chamar de indeterminação ou de contingência, tá? Mas então agora foquemos, voltemos aqui. Tautologia. Tautologia sempre que for verdadeiro. E aí, tá bom. Vou começar a brincar com vocês com isso aqui. Casos particulares de tautologia. Como assim casos particulares? Ó, esses modelos aqui são modelos que quando você bater o olho numa sentença que tem estruturas semelhantes a essa, você já pode falar que é uma tautologia sem ficar pensando muito. Então esse daqui, o P ou não P, é disparado. O caso mais manjado. Isso aqui é um presente. Isso aqui é um presente quando o examinador joga uma situação que tenha lá o P ou não P. É para você não perder, tá bom? Me representa, hein? P ou não P é uma sentença sempre verdadeira, uma sentença tautológica. E aí, não precisa nem ir muito longe não, ó. Se eu chegar para vocês e falar o seguinte, olha, eu trabalho ou não trabalho. O que você vai ter que concluir sobre essa frase? Porque é claro que ela é verdadeira. Eu trabalho ou não trabalho, você trabalha ou não trabalha, qualquer pessoa que esteja no seu convívio trabalha ou não trabalha. Eu estudo ou não estudo. Perfeito, eu também. Estudo ou não estudo. Isso é verdade. Acordo cedo ou não acordo cedo. Isso é verdade para qualquer pessoa. Por quê? Como que a gente demonstra isso? Primeiro que a gente pode ficar com a sensação de, não, verdade. Isso faz sentido mesmo. Para mim isso aí tem que ser também sempre verdade, tá certo. Agora, como que a gente demonstra formalmente? Através da construção da tabela. Se eu falar, olha, estudo ou não estudo. Você vai perceber que eu trouxe para você uma sentença, coloquei o conectivo ou e neguei a mesma sentença. Que, aliás, diga-se de passagem, é um ponto importantíssimo que você dê destaque ao que está aparecendo nessa sua tela. Está claro para você, né, que eu estou falando aqui de casos particulares que envolvem uma proposição com ela mesma. Não é? Ou você não tinha se tocado para isso? Ih, professor, peraí que eu não estava atento não. Do que você está falando? É isso aqui, ó. P, não P. Ó, P com não P. Ó, P com P. Eu não estou nesses casos particulares envolvendo P com Q, certo? Q com P, daqui a pouco você me manda aí para PQP, muita informação, daqui a pouco vai você. Olha, vamos manter aí a cordialidade. Mas é isso, olha, eu estou fazendo aqui os casos particulares só de uma proposição com ela mesma. Ah, mas então quer dizer que não pode ter uma tautologia de uma proposição com outra? Não começa a confundir as ideias, não. Eu estou falando aqui dos casos particulares. Claro que eu posso ter uma tautologia, tanto que a gente já fez construção de tautologia que envolvia mais de uma proposição. Nos casos particulares é que eu estou trazendo para vocês uma estrutura em que eu falo de uma sentença com ela mesma, ok? Então se eu falo aqui do estudo ou não estudo,
Como que eu demonstro formalmente que isso daqui é uma verdade? Construindo a tabela verdade. Ah, mas aí como que eu vou construir a tabela verdade de P ou não P? Ah, vocês já sabem. Não fica fazendo corpo mole não. P, não P. Como que constrói a tabela disso? A tabela vai ter quantas linhas? Ah, meu amigo, manda te construir uma tabela com 64 linhas, mas não manda construir uma tabelinha com duas que você trava, né? Com duas? Gente. Olha ali para a proposição P ou não P. Como que eu faço para determinar o número de linhas de uma tabela verdade? O número de linhas de uma tabela verdade é o 2 fixo elevado ao número de proposições simples distintas. Quantas proposições simples e distintas que eu tenho naquela estrutura? Só tem uma. Só tem uma letra aparecendo, né? Que é a letra P. Então, quantas linhas que eu tenho que colocar na tabela de P ou não P? Duas linhas. 2 elevado a 1. Por que duas linhas? Ora, porque a proposição P só pode ser verdadeira ou falsa. Perfeito? E a negação de P, consequentemente, acaba sendo o quê? Falsa ou verdadeira. Então, ó, P ou não P, tá aqui, ó, a tabelinha simples, com duas linhas só. Minha proposição P pode ser V ou F, minha negação de P pode ser F ou V. E aí, vou unir esses resultados com o conectivo OU, chegando então ao resultado aqui, olha, de P ou não P. V ou F vai ter que dar V, F ou V vai ter que dar V. Viu o que acabou de acontecer aqui? Não, professor, não estou entendendo. O negócio é o seguinte, olha, eu comecei de uma P, que poderia ser V ou F. Independentemente dessa P ser V ou F, olha o ponto final. O ponto final da sentença P ou não P foi com valor lógico o quê? Com valor lógico verdadeiro. Então, essa sentença que está aqui, ela é um exemplo de quê? De tautologia. Olha aí que beleza, que coisa linda. Então a mesma conclusão você tira quando você faz lá a tabela de se P então P. Não vou ficar fazendo todas aqui não, tá bom? Se P então P, P pode ser VF, AP pode ser VF. Agora faz se então diz, pô, se então de V com V, vai dar V. Se então de F com F, vai dar V. Ó, que legal, eu tinha saído de um V ou F, mas no final das contas deu tudo verdadeiro. Bingo, essa é a tautologia, ok? Professor, então é para eu ficar decorando, memorizando, tatuando na pele, aí fica a seu critério. Essa aqui daqui é a mais importante, tá bom? Essas outras aqui, eu vou ficar muito feliz se você, dependendo de se deparar com um modelo como esse na hora da prova, e se lembrar. Mas se chegar na hora da sua prova, pô, caraca, o Brunão tinha falado para mim desse caso aqui, mas eu não tô lembrado. Não sei se isso é tautologia, não sei se isso é contradição, algo que a gente ainda vai ver. Não sei se isso é uma indeterminação, que a gente ainda vai ver, perfeito? Não tem desculpa. Se você não guardou qual é o caso específico, na hora você constrói essa tabelinha, gente. Não é uma proposição só, duas linhas. Vai lá, você mesmo testa e vai ver que vai ser tudo aqui verdadeiro, tá bom? Muito bem. Só que aí, para que facilitar? Se o cara pode complicar, né? Porque aí você está caminhando, está começando a pegar segurança, aí vem seu professor, pá, dá uma lapada, né? Brunão, tá tudo legal, gostei. Então, pode cair esse P ou não P? Pode. E também não é para te iludir não, pode e cai, tá? Cai, e tem hora que a gente às vezes até fica meio assustado, o cara pediu para identificar uma alternativa que fosse de uma tautologia, ele coloca lá o P ou não P, aquilo ali, meu amigo, você olha e você nem acredita, né? Que presente foi esse? Então pronto, pode morrer ali a nota, com certeza. Agora, dá para o cara dificultar um pouquinho usando esses casos particulares, e aí é nesse ponto que eu tenho que deixar você tranquilo. Então se prepara. Não assusta não, tô falando. Aí, Bruno. Cara, não dá pra brincar com vocês não, olha. A gente tá começando a entender aqui, pra que esse nível de agressão aí, professor? Pra que um monstro, tem condição, você não tem nem como digitar no meu caderno de prova, você acha que isso aí pode aparecer? Pode. Vai que aparece. Começa a rezar pra aparecer, porque aí você começa a fazer diferença. O negócio é o seguinte, suponhamos que na sua prova abençoada, você se deparou com esse monstrinho aqui, tá bom? E aí o cara está lá pedindo para você verificar se essa sentença que está aí é uma tautologia. Nisso, você já está me xingando a minha mãe, xingando até a minha quinta geração. Ah lá, Brunão falou que não ia cair, cara, tabela com mais do que 8 linhas na minha prova, falou que nunca tinha visto, olha aqui que azar que eu dei, a minha tabela. Professor, verificar se aquilo ali é uma tautologia, fui começar a contar número de linhas, só de contar número de linhas já deu desespero, porque olha, número de linhas é 2 elevado ao número de proposições simples. Caraca, Bruno, tem 5 proposições simples. 2 elevado a 5 vai dar 32. Meu amigo, na hora que eu começar a montar a tabela, acabou a prova, acabou minha vida. Não dá, Bruno, tive que largar para lá.
largou para lá à toa, que essa aqui é um presente. Presente de grego, não tem condição disso aqui ser legal para mim. Tem, deixa eu te explicar. Vamos tirar onda. O negócio é o seguinte. Qual que é a percepção que eu preciso que você tenha? Tá vendo esse colchete aqui? Aham. Tá vendo esse colchete aqui? Tô, Bruno, o exame de vista tá em dia. Isso aí eu tô conseguindo enxergar. Eu preciso que você entenda que esse colchete aqui, olha, ele é igualzinho a esse colchete que tá aqui. Concordo não, professor? Pode ficar tranquilo. Olha pra cá. A e B e C. A e B e C. Perfeito? São a mesma história. Mesma história. São iguais. D ou não é? D ou não é? Não é o D. Mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Você tá ligado aí, né? Que o conectivo ou, tá lembrando, né? Que o conectivo ou admite a propriedade comutativa. Tá, não tá? Ah, então beleza. Conectivo ou, conectivo e, conectivo ou, conectivo se, somente se. Eu tô contando que você tá caminhando comigo nesse curso, hein? Então eu preciso que você se lembre aí, ó, que ou, e, ou, se, somente se, que todos eles são comutativos. Então ali onde está D ou não é, eu posso falar tranquilamente de não é ou D. Dá tudo na mesma, não tem problema essa troca de posições. Então, professor, mas ainda assim eu não concordo, porque olha só, se a gente for olhar para esse colchete que está aqui, ó, o A e o B e o C tá antes da seta dupla e aqui ele tá depois, mas não tem problema, cara, porque esse conectivo aqui, ele também é comutativo. Então ele também admite essa troca de posições aqui sem preconceito nenhum. A e B e C, A e B e C. D ou não é o D. Troquei a ordem aqui, olha, não se somente se, tá tudo em casa, gente. Então, resumindo, esse monstrinho que eu te apresentei aqui, ó, esse colchete que tá aqui, eu posso chegar e falar o seguinte, aquilo ali para mim, tudo é uma proposição P, certo? Digamos que dentro dessa minha proposição P, eu contei essa história que está aqui. Mais à frente, eu cheguei e recontei essa história. Trocando a ordem ali das frases e tudo, mas eu recontei a mesma história. Então, essa frase que está aqui, ela continua sendo a minha P. Só que aí eu uni essas duas sentenças com o conectivo ou e trouxe ali, olha, o que seria a negação de P. Bem, no fim das contas, qual que é o esqueleto que eu tenho por trás de uma estrutura como essa? A de uma sentença mais simples igual a essa. Uma proposição da forma P ou não P, que eu acabei de colocar para vocês aqui, que é o nosso caso clássico de quê? De tautologia. Então tá vendo como que as ideias vão começar a se encaixar? Num primeiro momento, quando eu vir e falo para você o seguinte, verifique para mim se isso aqui é uma tautologia. O que pode vir à sua cabeça? Construir tabela verdade. Para eu saber, essa é a nossa, é a bengalinha de segurança, vamos dizer assim. Para você saber se uma sentença é uma tautologia ou não, sua bengalinha de segurança é a construção de tabela verdade. Só que aí você vai caminhando. Você descobre ali o número de linhas. Pô, Brão, 32 linhas, aí eu fiquei com aquilo que você tinha me falado. 32 linhas eu vou ter que arrumar aí um caminho para poder encurtar essa minha história, porque 32 linhas eu tenho dignidade, não vou fazer isso não. Isso aí. Aí você começa, as peças vão se encaixando. Tem uma comutatividade daqui, eu observo que eu tenho uma estrutura e que depois eu reconto a mesma história, tem um P ou não P, bingo. Isso aqui é um caso clássico de tautologia. Que mesmo que você não soubesse, vou reforçar, mesmo que chegasse na hora da prova, apesar de eu estar aqui te pedindo para guardar esse caso, suponhamos que acontecesse de você não guardar. Ainda assim, na hora da prova, você teria condição de confirmar se isso aqui é uma tautologia ou não, fazendo o quê? Fazendo a tabela dessa sentença, gente. Olha que presente que você ganhou. Você saiu de uma tabela que tinha 32 linhas e caiu numa tabela que tem só 2. Então você pode tranquilamente chegar aqui agora, ó, e fazer por conta própria. Mesmo que você não tivesse guardado, faz aqui agora rapidinho o cálculo e você vai ver que no fim das contas tudo vai dar verdadeiro. Isso aqui é uma tautologia. Brunão, não acredito em você. Tá, então faz o seguinte. Começa a construir a sua tabela aí. Ano que vem, ano que vem você me entrega e você vai perceber, pode acreditar em mim, ó, que lá na última coluna, todos os resultados aí seriam o quê? Seriam verdadeiros. Só que sem você ter que se prestar a esse papel. Tranquilo? P ou não P, caso clássico de tautologia, né? É o ser ou não ser. Ser ou não ser. Tá aqui, olha. É um exemplo clássico aí de tautologia. Fechado? Quando eu afirmo uma coisa,
coloco o conectivo ou e nego aquilo que eu tinha dito antes, eu vou ter um exemplo de tautologia. Tranquilo? E tem esses outros casos aqui também, menos famosos, mas que vale a pena você aí também do outro lado guardar. Bom, agora vamos dar uma olhadinha então nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, em que eu peço para vocês verificarem se essa proposição que está aqui, olha, se a proposição A, I, se A então B, se essa proposição que está aqui é uma tautologia. Então olha só, eu preciso que vocês prestem bastante atenção no que eu vou colocar aqui. Eu vou fazer com vocês esse exemplo, dando a saída que eu vou apresentar agora, e mais à frente aqui no curso, num outro vídeo, eu vou trazer mais exemplos apresentando uma saída semelhante à que eu estou colocando agora, tá? Então esse aqui é só o primeiro exemplo, para a gente começar a pegar a ideia. E mais à frente, depois que eu explicar uns outros pontos, eu volto trazendo um exercício semelhante para a gente reforçar, tá? Um exercício de fixação para a gente poder reforçar. Então aqui, estou pedindo para você verificar se essa proposição que está aqui é uma tautologia. Bem, na pior das hipóteses, você pega e constrói a tabela verdade, certo? Ah, professor, eu fiz ali a tabela verdade com 4 linhas, organizei, vi que ó, eu teria que começar primeiro pelo que está dentro do parênteses, depois eu fiz o colchete. Ok. Eu vou te explicar agora uma saída que por muitas vezes a gente utiliza como forma de tentar encurtar o caminho. Então, vai ser só o primeiro exemplo, mas vamos começar a acostumar com a ideia, que é o seguinte. Pessoal, se eu estou dizendo para vocês, ou se eu estou pedindo para você verificar se aquela sentença que está ali é uma tautologia, o que eu preciso ter para que a sentença não seja, na realidade, uma tautologia? Peraí, professor, para não ser tautologia? Isso. Brunão, cara, para não ser tautologia, eu tenho que mostrar que tem algum jeito daquela sentença ser falsa, né? Porque para ser tautologia, ela sempre tem que ser verdadeira. Então, se ela não for uma tautologia, é porque vai ter alguma combinação ali de valores para A e B que vai dar falso. É isso? Isso, exatamente isso. Se eu conseguir te mostrar que tem alguma combinação de valor para A e para B que faça com que aquela sentença chegue a um resultado que não seja V, ela deixa de ser uma tautologia, certo? Então essa é uma estratégia que a gente vai em alguns momentos orientar vocês e estimular que vocês pensem. Que é tentar ir pelo caminho contrário. Ele está falando para mim que é tautologia, eu vou tentar arrumar um jeito de mostrar que dá para aquela sentença ser falsa. Vamos tentar fazer isso? Então vem comigo e me ajude. Se essa sentença que está aqui for falsa, essa sentença que está aqui é uma condicional, certo? Vocês estão vendo aqui, olha, que eu tenho um se então. Então, quando que um se então é falso? A gente sabe que um se então é falso só na linha do V com F, que vai dar F, certo? Fora isso, vai ter que ser tudo verdadeiro. Então, eu vou tentar ir em busca de uma situação que dê falso. Então, beleza. Vou lá, ó. Isso que está aqui tudo teria que ser verdadeiro. E isso que está aqui tudo teria que ser o quê? Isso aqui tudo teria que ser falso, certo? Como é uma condicional, para ser falso, antecedente verdadeiro e consequente falso. Beleza. Só que ao mesmo tempo, esse antecedente, esse colchete aqui, olha, ele traz um conectivo E. E veja se você concorda comigo. Só teria condição desse conectivo E ser verdadeiro se as duas partes fossem verdadeiras, porque o conectivo E tem essa característica. O conectivo E é o meu conectivo exigente. Se eu tenho verdade em 100% do tempo, a minha frase acaba sendo verdadeira. Então, beleza. Ó, isso que está aqui, verdadeiro. E isso que está aqui também teria que ser o quê? Isso que está aqui também teria que ser verdadeiro. Aí, num primeiro momento, você pode virar e falar para mim o seguinte, ah, professor, tá vendo? Fechou. É isso aí, olha. Você acabou de me mostrar que tem um jeito dessa frase ser falsa. E aí eu te pergunto, o que eu preciso para que essa frase seja falsa? Ah, você precisa que a A seja verdadeira, que foi o que a gente concluiu aqui, Bruno. Olha, que a A seja verdadeira e que a B seja falsa. Então, sempre que a A for verdadeira e a B for falsa nessa história, a frase vai ser falsa. E aí não, eu tenho que te mostrar que aqui a gente gera o que a gente chama de um absurdo. Pode se acostumar, vai ser a primeira vez que eu menciono isso com vocês, mas é isso. Absurdo é. Aqui a gente gera o que a gente chama de um absurdo. Por quê? Você está vendo que eu preciso que esse sim, então, seja verdadeiro, não é? Só que, ao mesmo tempo, esse sim, então, ele vem da condicional de A com B.
Ora, se a minha A, pelo que eu acabei de ver aqui, é verdadeira, e se a minha B é falsa, o que aconteceria com essa condicional quando eu fizesse o verdadeiro com falso? O verdadeiro com falso, em um sim então, me levaria para um resultado que é o quê? Me levaria para um resultado que é falso. Não para um resultado que é verdadeiro. Então, essa situação aqui é uma situação que a gente fala em que ocorreu o que a gente chama de um absurdo. Por quê? Esse aqui é o absurdo, olha. O absurdo é você entender que uma condicional que tem a ver com F pode gerar resultado verdadeiro. Isso não pode acontecer. Então, eu vou destacar isso aqui, olha. Isso que está aqui. V com F, vamos deixar indicado assim, olha. V condicional com F dar um resultado verdadeiro, isso que está aqui é um absurdo. E aí você vai ter que ficar atento, então, ao que acontece quando você gera um absurdo. Absurdo é uma situação que não pode acontecer, certo? Que a gente gera algum tipo de contradição. Quando a gente gera um absurdo, o que é natural, às vezes, no início, para quem está começando a olhar esse método que está aqui, é acabar concluindo. Ah, professor, como é um absurdo é porque não é uma tautologia. Não, é justamente o contrário. O que eu comecei fazendo exercício? Lembra que eu falei? Poxa, ele falou que é uma tautologia, eu vou tentar arrumar um jeito de fazer com que ela seja falsa. Porque se eu conseguisse um jeito de fazer com que ela ficasse falsa, ela deixaria de ser uma tautologia. E aí o que eu estou te mostrando? A única chance daquilo ali ser falso é contando com um absurdo, contando com uma situação contraditória do ponto de vista lógico. Ou seja, eu não posso contar com isso. Então, se eu não posso contar com isso, é porque o que eu tentei provar estava errado. O que eu estava tentando provar mesmo? Que dava para essa frase ser falsa. Não tem como essa frase ser falsa. Então entra na afirmativa que eu estou fazendo aqui. Se não tem como essa frase ser falsa, é porque ela tem que ser necessariamente verdadeira. Aquilo ali é uma proposição. Uma proposição só pode ser V ou F. F, eu acabei de te mostrar que não tem jeito. Você pode tentar arrumar qualquer combinação aqui, porque a única que podia ter jeito não funciona, certo? Então se não tem como ela ser falsa, é porque ela vai ter que ser necessariamente o quê? Ela vai ter que ser necessariamente verdadeira. Então como eu gerei aqui um absurdo, a gente entende que essa sentença que está aqui, ela é o que a gente chama de quê? Uma tautologia. Essa proposição que está aqui ela é uma tautologia, perfeito? Só que você fez esse teste sem construir a tabela verdade. E aí, de novo, principalmente para você que está assistindo uma explicação como essa aqui pela primeira vez, qual que é a sua tendência natural? Eu não preciso estar aí do seu lado. Para ver você olhando para mim, às vezes com a interrogação gigante na testa, falando assim, Brunão, você está de brincadeira comigo, né? Pode ficar tranquilo que na hora da prova eu vou partir para a tabela verdade sem medo. Não vem com essa história aqui não, porque eu achei isso aqui ó, muito legalzinho, mas muito complicado. Eu prefiro pegar e construir tabela verdade. Eu não estou te falando isso aqui à toa, né? E é o que eu sempre vou falar com vocês. Se na hora da prova você tiver seguro o suficiente para construir tabela verdade, que você construa. Mas é porque a gente sabe do que os caras são capazes de fazer. Existem situações em prova em que se você for pegar para construir a tal tabela verdade, você vai perder muito tempo. Eles vão, lembra que eu estou falando que vão existir situações em que às vezes a gente pensa, ah lá, tá vendo? Uma tabela com 16 linhas, uma tabela com 32 linhas. É porque talvez você não esteja atento ao fato de que não é para construir a tabela, é para tentar encontrar um atalho, como eu estou fazendo aqui com vocês. Perfeito? Isso aqui é um atalho. Então vamos imaginar uma outra situação. Vou acrescentar um exemplo aqui. Esse não está no seu material. Ó. Vamos supor que eu diga para você o seguinte, eu tenho lá uma sentença do tipo P, aliás, vamos colocar assim, ó, se P, então, Q, I, R ou S, vamos colocar aqui até um se somente se, vamos colocar assim, ó, copia daí, tá bom? Ó, suponhamos que eu tenho colocado uma situação assim, P, se somente se, Q, I, R ou S, então, aí eu abro um outro parênteses aqui e coloco T ou não T. Ok? E aí, meu amigo, eu chego para você na hora da prova e pergunto se esse monstrinho que está aqui é uma tautologia. Isso aqui é uma tautologia? Ó, a gente vai ter que começar a ficar atento aos atalhos, ok? Isso aqui é uma tautologia? Aí você vai ficar o quê? Viciadinho em tabela verdade. Se der, ótimo. Agora, viciou em construir tabela verdade para tudo, numa dessa aqui, o cara passa o trator. Porque a sua tabela aqui, herói, ia ter que ter quantas linhas?
ia ter que ter 32 linhas, porque eu tenho 5 proposições simples integrantes. P, Q, R, S, T. Eu tenho 5 proposições simples. Então a sua tabela verdade, se você for por ela, teria que ter 32 linhas. Não é esse, com certeza, o caminho que o examinador quer que você siga. Ele está querendo que você entre aqui numa outra onda. Sabe qual que seria a onda perfeita para esse exercício aqui? Aqui, ó. Você bater o olho ali naquele carinha, naquele ter ou não ter, e tirar a onda. Por quê? Porque aqui, por exemplo, olha, eu estou te apresentando um caso particular de tautologia. Ter ou não ter é uma sentença que com certeza é verdadeira. Esse é o caso clássico que eu falei para vocês aqui agora, ó. Quero P ou não P. Só que eu mudei a letra, né? T ou não T. Mas dá tudo na mesma. Tá, Brão, e daí? Ora, e daí que aqui morreu a nota. Sabe por quê? Porque você passa a ter uma condicional em que eu não faço ideia do que está acontecendo aqui na frente. Eu não sei qual que é o valor de P, de Q, de R, de S, eu teria aqui várias combinações para testar. Eu não sei o que acontece ali. Mas eu sei que a segunda parte da condicional é verdadeira, necessariamente verdadeira. Ah, mas eu também não sei qual que é o valor de T e de não ter. Meu amigo, aqui não tem saída. Tudo que você fizesse envolvendo T ou não ter, teria que dar verdade, porque isso é com certeza uma tautologia. E aí o que eu te garanto? Que toda condicional que termina com verdade, que ela tem que ser o quê? Ela tem que ser verdadeira, certo? Não é isso que a gente combina? Que toda condicional que termina com V, não me interessa o que está aqui na frente. Se isso aqui der verdade, se isso aqui for mentira, seja lá o que for, com verdadeiro, vai ter que me levar para um resultado que é o quê? Que é verdadeiro. Então pronto. Eu te garanto que qualquer combinação que você teste para valores de P, Q, R, S, T, vai ter que fazer com que essa sentença que está aqui seja o quê? Verdadeira. Então essa sentença é uma tautologia, a resposta para você aqui vai ser o quê? Vai ser sim. Ok? Vamos pensar no outro exemplo. Olha para cá. Vem comigo, ó. Suponhamos que eu coloco para vocês uma sentença como essa que está aqui. Se P, então P ou Q. Ok? E aí eu pergunto para você, essa sentença que está aqui, ela é uma tautologia? Se P, então P ou Q é uma tautologia? Vamos lá. Essa que está aqui não seria das piores ideias a construção da tabela verdade, não. Porque a proposição ela é simples. Né? Quando eu digo simples, ela é uma proposição composta, né? Mas ela é uma proposição mais simples para você construir a tabela verdade. Tranquilo? Então, nessa que está aqui, não tem problema. Pô, Bruno, tem hora que você fala que pode fazer tabela, tem hora que não. Gente, é ter flexibilidade. Esse é o segredo. Como eu sempre falo. Você vai querer ficar fechando ideias, isso vai ser ruim para você. Porque o que o seu examinador está tentando fazer com a gente lá é o tempo inteiro dar um nó. Você descobre um método, ele vai tentar te driblar. Você gostou de um jeito, ele vai tentar arrumar um jeito de fazer com que aquele jeito te complique, certo? Então aqui é o tempo inteiro ter habilidades. Então aqui, quer construir tabela? Show de bola, pode até fazer aí como forma de treinamento. Maravilha. Agora vamos tentar sair usando aquela estratégia que eu fiz agora há pouco ali de caminhar pelo caminho falso. Porque aqui não tem nenhum caso específico, né? Não começa a tirar onda aqui não, ó. Ah, professor, P ou Q? P ou Q? Isso aqui você falou para mim que era tautologia. Não começa a confundir não. Lembra que o caso clássico de tautologia lá é quando eu tenho uma coisa num ou com a negação dela mesma. Isso aqui não é tautologia não, tá bom? P ou Q é outra história. Então beleza, e se não for construir tabela? Aí você pode tentar seguir essa estratégia que a gente fez aqui agora, olha. Tenta arrumar um jeito de mostrar para mim que isso aqui é falso. Você consegue arrumar um jeito de fazer com que isso aqui é falso? Vamos lá, para uma condicional ser falso, o que eu precisaria ter? Para uma condicional ser falso, você precisaria ter a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa. Certo? Só que aí repare o que iria acontecer. Aqui, olha, nesse meu consequente, no que vem depois do então, eu tenho um conectivo ou, tá vendo? E quando que um conectivo ou é falso? A gente sabe que o conectivo ou vai ser falso quando eu tiver a presença de duas verdades, não é isso? Então aqui, ó, o conectivo ou vai ser falso apenas quando as duas partes forem falsas. Então tenta entender o que eu estou fazendo com vocês aqui. Eu estou te perguntando se aquilo ali é uma tautologia. Eu estou tentando ir pelo caminho contrário. Estou tentando arrumar um jeito de fazer com que aquilo ali fique falso. Tem como aquilo ali ser falso? Olha, para aquela sentença ser falsa, P teria que ser verdadeira
e aquele ou teria que ser falso. Só que para aquele ou ser falso, as duas partes integrantes teriam que ser falsas. Ah, professor, então eu consegui. Arrumei um jeito aqui, olha, de fazer com que aquela sentença ali dê falsa. Não arrumou, não. O jeito que você arrumou, ou o jeito que você está aí achando que arrumou, ele acaba trazendo para a gente um absurdo. Onde que tem absurdo aí que eu não estou vendo? Onde que eu tenho aqui uma situação contraditória? O absurdo tem, às vezes a galera acha engraçado o nome, né? Mas é isso mesmo, é porque eu gero uma situação aqui que é absurda, né? Uma situação que é contraditória. Qual que é a situação contraditória aqui? É só, você está colocando para mim que a P aqui é verdadeira e que a P aqui é falsa. Isso não pode acontecer, certo? E aí, quando gera um absurdo, qual que é a conclusão que a gente está tirando? De que aquilo ali, no fim das contas, é uma tautologia ou que não é uma tautologia? A gente está chegando à conclusão de que é uma tautologia. Por quê? Absurda foi a situação que eu tentei mostrar. Eu estava tentando mostrar que aquilo ali poderia ser falso. Eu tentei forçar a barra para arrumar um jeito de fazer com que aquilo ali ficasse falso. Eu consegui? Não. Se não tem jeito, se a única hipótese para ser falsa gera uma contradição, gera um absurdo, é porque não tem como ela ser falsa. Se não tem como ela ser falsa, é porque essa frase ela tem que ser necessariamente o quê? Ela tem que ser necessariamente verdadeira, certo? Então vamos destacar aqui, olha. Esse ponto que está aqui, olha, esse ponto aqui é o que a gente entende como sendo um absurdo, ok? Claro que você poderia mostrar isso para mim de uma outra maneira, tá? Você poderia colocar o seguinte, ah, professor, eu peguei essa P aqui verdadeira, e aí quando eu fiz verdadeiro ou alguma coisa, eu vi que isso aqui ia ser verdadeiro. E aí fica contraditório porque eu vi que isso aqui tinha que ser falso. É uma mesma maneira de justificar, né? Aliás, é uma maneira diferente, mas que me leva naturalmente à mesma conclusão, tá? Então, se é um absurdo, é porque essa sentença que está aqui é tautologia, ok? E o último exemplo, a parte aqui, para a gente poder fechar esse bloco. Caraca, Bruno, isso aí estendeu, né? É, mas é porque tautologia é importante, tá bom? Vamos lá. Suponhamos que eu colocasse para vocês essa proposição que está aqui, olha. Se P... Aliás, não vou nem arrumar muita confusão, não. Olha para essa proposição que está aqui. Aí eu te pergunto, se P então não Q é uma tautologia? Se P então não Q é uma tautologia. Bom, Brunão, eu já estou atento porque esse caso que está aqui não é aquele que você tinha falado lá do P ou não P, né? Do se P, então, alguma coisa. Isso mesmo, não é, tá? Isso aqui não é nenhum caso clássico que eu coloquei para vocês, olha. Os casos clássicos envolvem a proposição com ela mesma ou com a negação dela mesma, tá bom? Isso aqui não é um caso clássico. Então você pode construir a tabela verdade, mas nossa, essa que está aqui não nem se fala. Tabelinha dessa que está aqui, em 2 segundos você constrói a tabela completa, a tabela com 4 linhas, ótimo. Agora, talvez ainda mais rápido do que construir a tabela seja tentar ir pelo caminho contrário. O que seria o caminho contrário? Eu estou te perguntando se aquilo ali é uma tautologia. Você consegue arrumar um jeito de fazer com que aquela condicional ali seja falsa? Ah, eu consigo, Brunão. E aí, o que você tem que fazer? Ah, eu precisaria que a primeira parte fosse verdadeira e eu precisaria que a segunda parte fosse falsa. Isso. E aí? Então, Bruno, eu que te pergunto, e aí? O que eu concluí no fim das contas? Porque tem hora que acontece, não, fui anotei, mas o que eu estou concluindo no fim das contas? Ora, você concluiu que para isso aqui acontecer, a P tinha que ser verdadeira e a Q, no fim das contas, teria que ser verdadeira, certo? Cuidado para não confundir as ideias aqui, hein? Professor, mas aí se eu fizer V com V no sim, então dá verdadeiro. Não, peraí. É o V da proposição P com a negação de que, se a minha Q fosse verdadeira, a negação seria F. E aí eu estou te mostrando que o V com F na tabela do sim, então, vai dar falso. Gerou, gente, algum tipo de absurdo? Tem alguma situação aqui em que as proposições estão brigando entre si? Não, olha, a P ser verdadeira e a Q ser verdadeira, isso não caracteriza para mim uma contradição delas entre si. Então, o que eu acabei de te mostrar? Que existe um jeito, ó, aqui existe um jeito de fazer com que essa proposição fique falsa. Que jeito é esse? Tendo a P verdadeira e a Q verdadeira. Então, nesse caso, a sentença é uma tautologia? Não. Ela não é uma tautologia. Existe uma forma dela ser falsa. Então, ela é tautológica? Não. Ok? Mas muito bem. Ainda assim, mais à frente, eu vou voltar com vocês num bloco à parte e vou trazer outros exemplos
É porque aí a gente vai pegar outros conceitos também para a gente conseguir juntar tudo dentro de um balaio só e já ir treinando mais coisas. Mas a gente vai voltar para poder tentar, principalmente essa sacada de fazer com que o caminho, né, fazer com que a sentença seja falsa, para a gente tentar encurtar aí algumas saídas, ok? Maravilha, então ó, com isso eu fecho com vocês aqui esse bloco. Veja aí do outro lado, se você conseguiu me entender. Se tiver alguma dúvida, volte, me acompanhe. Muitas informações aqui dentro desse bloco, mas vídeo importantíssimo aí na sua preparação, tá bom? Forte abraço, valeu!